Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo, professor de História, e hoje eu farei com vocês, trarei para vocês orientações e correção de acordo aqui com a nossa apostila número 8, tá? Bem, a nossa apostila número 8, ela tem como primeira atividade uma atividade que eu já havia passado para vocês na apostila número 6. Essa apostila, professor, o senhor repetiu a atividade? Não, né? Essa atividade ela será uma atividade recorrente, tá? De tempos em tempos, provavelmente a cada 15 dias, faremos esse tipo de atividade. Sempre, né, com uma notícia diferente. Por quê? Porque vocês têm que escolher uma notícia nos jornais, né? Sejam jornais escritos, para quem ainda compra jornal, né? Ou jornais escritos pela própria internet, ou pelos telejornais da TV, tá? Os jornais aí que passam na televisão. Então, vocês assistam ou leiam os jornais e escolham uma notícia. A notícia dessa apostila tem que ser diferente da notícia da apostila passada, assim como deve ser diferente das próximas, caso eu venha novamente a passar essa atividade, como é o meu planejamento, tá bom? Bem, então vocês escolham a notícia, né, de acordo com o interesse de vocês. É preciso que essa notícia tenha acontecido na última semana ou, né, a gente pode até colocar aqui nos últimos 15 dias, tá? Desde que seja uma notícia diferente da notícia anterior. Aí vocês vão usar as linhas aqui abaixo, né, preenchendo os itens que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, vocês vão colocar o título da notícia. Se vocês pegarem a notícia do jornal, escrito, ou do jornal da internet, vocês podem copiar o título, tá? Somente o título da notícia, né? O título é o nome, né? Da notícia, né? Muitas vezes a manchete da notícia. Quando aconteceu? Em que lugar aconteceu? Só voltando rapidamente para o título, se for na TV, né? Às vezes até aparece uma legendazinha com o título da notícia. Mas se não aparecer, vocês vão ter que fazer uma frasezinha resumindo do que se trata a notícia. Quando aconteceu, que dia que aconteceu essa notícia, onde aconteceu, qual o lugar, né, o bairro, a cidade, o país em que aconteceu essa notícia que vocês escolheram, tá? O resumo da notícia, né? O que é o resumo da notícia? Vocês vão escrever aqui nessas linhas o que aconteceu. Vocês vão contar o que aconteceu, tá? Não é para sair copiando também de lugar nenhum, não, tá? Mesmo que vocês peguem a notícia nos jornais escritos, vocês vão ler e aí vocês vão contar com a palavra de vocês, sem dar opinião ainda, só contar, né? Só contar o que aconteceu. É para escrever tudo, todas essas linhas aqui? Não precisa escrever todas as linhas, mas também não é para escrever uma, duas linhas, tá, gente? Não é uma frase, é para contar uma notícia. Não esquecendo que no total o trabalho, nessa atividade toda aqui, número 1, tem que ter pelo menos 15 linhas, tá? Comentários, aí sim, entra a opinião de vocês, são os comentários de vocês, né? Na atividade anterior, houve quem me entregou com comentários que foram tirados de comentários do Facebook. Não são comentários do Facebook, do YouTube, ou do jornal, ou de qualquer outro lugar, tá? É o seu comentário, a sua opinião sobre a notícia. O que você achou da notícia, né? O que aquela notícia te trouxe em termos de sentimentos, de reflexões? Por que você escolheu aquela notícia e não outra? São os seus comentários, a sua opinião sobre a notícia. E o último item aqui é fonte, né? Que eu até já coloquei aqui entre parênteses, o jornal onde você leu ou assistiu a notícia. Colocar o nome desse jornal. Por exemplo, jornal impresso, um Extra, né? Um jornal da internet, né? G1, R7, né? Um jornal da TV, Jornal Nacional, Jornal da Record, tá? RJTV, enfim. Aí vocês coloquem aí o que vocês assistiram para escolher a notícia, certo? Nesse trabalho a gente tem uma novidade dessa vez, diferente da anterior. Quem preferir não escrever, pode não escrever? Pode. Oba, não vai ter que escrever? Não vai ter que escrever, mas vai ter que fazer um vídeo, gravar um vídeo
falando sobre esses itens aqui, apresentando a notícia, com o título dela, quando aconteceu, onde aconteceu, resumo, comentários e fonte. Faz o videozinho e posta lá no Google Classroom, né, ou Google Sala de Aula. Ou vocês têm, né, a turma de vocês, 701, tem lá uma sala virtual, para quem ainda não sabe, quem ainda não acessou, deve acessar, porque todos os alunos, mesmo aqueles que estão indo no presencial, devem acessar o Google Sala de Aula, tá? Primeiro, para ter acesso aos materiais de história, né? E porque lá, né, a gente também tem atividades que não são, né, necessariamente as mesmas atividades que vocês recebem na escola. Então, por exemplo, esse videozinho aqui, né? Vocês não recebem esse videozinho na escola. Então, é preciso que vocês acompanhem, estejam no Google Classroom, e aí na apostila eu trouxe para vocês formas de acessar esse Google Classroom, que é o código, né? No caso aqui o endereço da página, né? Com o seu código, ou vocês podem também, né, colocar aqui a sua câmera, apontar a sua câmera aqui para o código QR, e aí, né, aguardar alguns segundos que vai aparecer um linkzinho, provavelmente esse, que vocês vão clicar e vocês vão acessar o Google Sala de Aula, tá? A nossa atividade 2 da apostila foi o quê? Né? Na verdade, é uma atividade de correção. Vocês vão fazer, né, na casa de vocês, a correção da apostila anterior, tá? E aí eu estou aqui, eu trouxe para vocês as respostas e vou dar algumas explicações sobre essas respostas nesse nosso vídeo, certo? Se você ainda não fez a apostila número 7, ainda não respondeu, então pare agora de assistir ao vídeo, faça a apostila e depois você volte para fazer a correção. Assim você vai aprender melhor, tá? Não façam só uma coisa de cópia. Vamos primeiro tentar fazer, né, ler o texto da outra apostila, responder as questões e depois você vê se acertou ou não, tá? Depois você volta aqui para o nosso vídeo para acompanhar. Você já fez a outra apostila? Então, se você tiver com ela ainda do seu lado, pega ela e vamos corrigir juntos, certo? Então, aqui a gente tem o gabarito, né? Você recebeu também na nova apostila, na apostila 8, já as respostas escritas e agora, então, eu vou comentá-las. Número 1, né, o que significa o nome Mesopotâmia, que era o tema da nossa apostila, né? Então, Mesopotâmia é uma palavra grega, né, que significa o quê? Entre rios, né? Na língua lá dos gregos, né? O povo grego é um dos povos mais antigos que existiu, né? E eles viajavam, né? Tinham conhecimento sobre outras partes do mundo, inclusive a região chamada Mesopotâmia. Essa região Mesopotâmia, né? Claro que ela teve seu próprio nome, mas ela acabou entrando para a história com o nome que os gregos deram, né? Tempos depois. Então, esse nomezinho, né? Mesopotâmia, na língua dos gregos, significa entre rios, né? Por quê? Porque a Mesopotâmia, ela está, e aí a gente já vai aqui na número 2, na localização, né? É uma região que se localizava, né, entre os rios Tigre e Eufrates. Onde é que estão os rios Tigre e Eufrates? No Oriente Médio, né? O Oriente Médio, que é uma das regiões do continente asiático. Hoje existe algum país chamado Mesopotâmia? Não. Hoje a gente dá para essa região o nome de Mesopotâmia? Não, né? Hoje existem países modernos, atuais, né, na região que no passado, né, foi conhecida, que pela história ficou conhecida como Mesopotâmia. A maior parte da Mesopotâmia, né, do que era Mesopotâmia, hoje é o país Iraque, né, um país chamado Iraque, tá? Mas também, né, tem outros países da região, né, como por exemplo a Turquia, Jordânia, Kuwait, né, são regiões, são países que pedacinhos, né, dele abrigaram no passado a Mesopotâmia, ok? Número 3. Qual era a importância dos rios para os povos mesopotâmicos? Então, é uma terra entre rios, né? Ao redor dessa região, né, quando a gente pega os mapas, as imagens, pega as características geográficas dessa região, a gente descobre que tem muitos desertos,
que é uma terra muito seca, exceto nas regiões próximas dos rios, entre esses rios Tigre e Eufrates, né? Então, esses rios eles eram importantes porque eles forneciam que a água, né? Para que essas pessoas pudessem, as pessoas que ali passaram a viver, né? Pudessem ter essa água que é, né? Importantíssima para a vida dos seres humanos, dos animais, já que essas pessoas criavam animais, das plantações, né? Eles eram agricultores, eles plantavam, né? Então precisava de água para tudo isso. Também usavam os rios para quê? Né? Para pescar, então o rio fornecia alimentos para essas pessoas. Os rios também serviam como via de transporte, né? Numa época que não existiam as estradas asfaltadas, né? Como hoje. Os rios também serviam como transporte, né, de um lado para o outro da Mesopotâmia. E outro benefício também eram as cheias, né, esses rios que enchiam uma vez por ano. E essa cheia, quando os rios enchiam, era ruim, claro, mas quando as águas baixavam, né, elas acabavam, né, na época das cheias, elas levavam restos, né, de alimentos, né, alimentos não, né, restos de plantas, restos de outros seres vivos que acabavam fertilizando o solo. Então, as cheias dos rios ajudavam a tornar o solo fértil, ou seja, bom para plantar, né? Número 4. Indica os principais povos que viveram na Mesopotâmia. Tivemos vários, mas os principais: sumérios, babilônios, assírios e caldeus. E aí a gente vai, né, nas outras questões, tratar um pouquinho de cada um deles, né? O que foi escrita cuneiforme é o número 5, e como ela era feita? Essa é uma contribuição dos sumérios, né? Eles criaram uma primeira forma de escrita, que era a escrita cuneiforme, que era, né? Como é que ela era feita? Ela era escrita, a escrita era feita, né? Eles faziam símbolos em tábuas de argila, argila ainda mole, eles pegavam o estilete, escreviam com esse estilete, e depois quando essa tábua de argila, quando essa argila da tábua, melhor dizendo, secava, então eles tinham lá tábuas com textos, né? Então essa era a escrita cuneiforme. De acordo com o Código de Hammurabi, como os criminosos eram punidos? E você concorda com esse tipo de punição? Justifique. A primeira parte eu posso, né, trazer uma resposta para vocês. O que era isso, né? Os criminosos eles eram punidos de forma semelhante ao crime cometido. Era o olho por olho, dente por dente. Então, por exemplo, uma pessoa, numa briga, furou o olho de uma pessoa, de uma outra pessoa, o olho dela, da que furou, seria furado também, né? Matou um homem, matou, né, um outro homem, ele seria morto, né? Matou um parente de uma pessoa, um parente dele seria morto, tá? Assim era. Você concorda com esse tipo de punição? Aí eu não, como eu coloquei aqui, o restante da resposta é opinião pessoal, você deve apresentar a sua. Não é para copiar isso aqui não, tá, gente? Aqui o que eu estou dizendo é que essa é uma resposta sua, pessoal. Você concorda, né? Eu, por exemplo, não concordo, mas é a minha opinião, eu quero a de vocês. Vocês concordam ou não com esse tipo de punição, que o criminoso tem que ser cometido de uma forma parecida com o crime que ele cometeu, né? Hoje em dia deveria ser assim? Então, explica isso, justifica, dá um porquê. Número 7. Caracterize os assírios, né? Falar um pouquinho de quem eram os assírios, né? Um dos povos da Mesopotâmia. Eles eram guerreiros, né? Cruéis com os povos que conquistavam, né? Usavam de muita violência contra esses povos, né? Até como uma forma de uma propaganda deles, para que os povos pudessem ser dominados com mais facilidade. Além dos povos da Mesopotâmia, os assírios eles também dominaram egípcios e hebreus, né? Importante, interessante aí que os hebreus são os autores, né, da Bíblia, né, do Antigo Testamento da Bíblia, conta a história dos hebreus e lá aparecem os assírios, né, que os escravizaram, inclusive. Suas cidades mais importantes, né, dos assírios foram a cidade de Assur, né, de onde vem o nome assírios, e a cidade de Nínive, né, que também é citada na Bíblia. Os povos da Mesopotâmia eram politeístas. Isso é uma afirmação, não tem que dizer sim ou não, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Politeísta significa que acreditavam em vários deuses. Isso a gente vai ver em vários outros povos que vamos estudar, ou vamos relembrar aqui nos nossos estudos. E para terminar, cite criações dos povos da Mesopotâmia que até hoje utilizamos. Temos, por exemplo, a organização do tempo, né, com um ano de 12 meses, a semana de 7 dias e a divisão do dia em 24 horas. Temos também a crença nos horóscopos, né, os signos,
a gente tem também vários tipos de cálculos e equações, né, da matemática, né, da parte tanto da aritmética quanto da geometria da matemática, né? São coisas que foram criadas pelos povos da Mesopotâmia que até hoje utilizamos. Ok, pessoal? É isso, tá? Obrigado pela atenção. Em caso de dúvidas, deixe a sua pergunta aí nos comentários do Classroom, tá bom? Continuem estudando, continuem se cuidando, que a Covid ainda está aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.